Vamos falar de coisa boa? Acabou de sair uma medida provisória que aumenta impostos nos investimentos. Você tá preocupado? Ou puto? Fica assim não. O Haddad me garantiu que isso só vai afetar quem mora em cobertura. Eu não moro em cobertura. Você mora? Então, fica sussa. De qualquer modo, vamos entender o que está acontecendo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Provavelmente não estão muito bem, principalmente se vivem em cobertura. Porque o governo editou uma medida provisória que tem força de lei, alterando diversas regras envolvendo os mais diversos investimentos que talvez você tenha na sua carteira de investimento. Eu vou tratar aqui dos principais pontos, porque tem muita coisa ali que não importa, é muita burocracia também. E a medida provisória é a 1303 de 2025. Os seus efeitos começam a valer a partir do ano que vem, mas a medida provisória em si já tem força de lei. Isso que é muito importante. Nossa, Luan, mas o presidente da República pode fazer isso sem o Congresso Nacional dar o aval? Ele pode, desde que o tema seja relevante e urgente. Por isso, medida provisória. Ela tem um prazo de existência máximo de 120 dias e o Congresso precisa aprovar a medida provisória nesse período para que ela não perca a sua eficácia. Se você quiser o texto inteiro da medida provisória para olhar depois, se você tiver curiosidade nesse sentido, é só você pegar o número da medida provisória, colocar no Google e colocar site Planalto. Aí vai achar. E a primeira regra que vai te afetar é uma uniformização do imposto de renda em CDB, títulos públicos, Tesouro Direto, o COI, aí as corretoras não vão gostar. Você está aumentando a tributação em COI. Tudo isso vai ter agora uma alíquota de 17,5%. 17,5%. Por que isso é ruim? Antes eu tinha uma tabela regressiva na renda fixa que começava em 22,5%, ia caindo a cada 6 meses de permanência em um investimento, até chegar em 15%, a menor alíquota. Isso favorecia o investidor de longo prazo, que queria deixar seu dinheiro por bastante tempo, a fim de obter o benefício fiscal da alíquota menor, de 15% de imposto de renda. Só que agora o governo uniformizou para 17,5%, favorecendo capital especulativo. Por quê? Porque agora é melhor eu deixar meu dinheiro por menos tempo na renda fixa. Olha o problema que o governo criou. E no final das contas, todas essas medidas são com finalidade de arrecadar mais. O governo espera arrecadar pelo menos 20 bilhões de reais a mais com todas essas medidas. Então, você beneficia quem deixa o dinheiro na renda fixa por menos tempo e acaba prejudicando aqueles que deixam o dinheiro em renda fixa por mais tempo. Entenda o seguinte, aquele que deixa o dinheiro em renda fixa por mais tempo favorece a economia. Favorece, porque o capital que está alocado por mais tempo financiando empresas ou até o governo é um capital que está sendo mais produtivo do que um capital que entra e sai toda hora. Você não concorda? Segunda grande medida, tributação dos fundos imobiliários. Sim, algo que o governo praticamente tinha garantido que não faria. A tributação dos fundos imobiliários. Eu vou ler aqui para você o artigo 44 da medida provisória. Os rendimentos distribuídos aos cotistas, pessoas físicas, pelos fundos imobiliários e pelos FIAGRO, então atinge fundo imobiliário e FIAGRO, cujas cotas sejam admitidas à negociação na Bolsa de Valores, então não é cota que está fora da Bolsa de Valores, ou mercado de balcão organizado, ficam sujeitos à retenção do imposto. Retenção. Não tem opção de não pagar. Sobre a renda, a alíquota é de 5% quando possuírem no mínimo 100 cotistas. Abaixo disso fica até pior, porque aí se presume que são famílias muito ricas que constituíram fundo imobiliário, aí vai subir para 10% isso aqui. Mas o que importa para você? Fundo imobiliário agora vai ter tributação de 5%, retida tudo isso na fonte. Você não vai ter opção. Não vai ter opção. Na prática, isso significa o quê? Um rendimento menor. E aí, o que acontece? Para ajustar isso ao preço, o mercado bate nas cotas. Então você pode esperar eventualmente uma correção do IFIX, caso isso aqui se torne definitivo. E veja que, inicialmente, o que aparentava era o seguinte, pelo menos era o que você poderia extrair publicamente do que vinha sendo dito. Não haveria tributação dos dividendos aqui. Haveria, no máximo, uma tributação nos títulos isentos, CRI e CRA, e isso afetaria os fundos de papel. Isso parecia que seria o máximo que aconteceria, mas não. De fato, pegou qualquer fundo imobiliário, até de tijolo. Isso aqui foi uma surpresa para mim. Outra medida, criou uma alíquota uniforme de 17,5%, não só para a renda fixa que não era isenta, mas também
para a bolsa de valores no geral. Então, ações, sem considerar, né, os fundos imobiliários aqui. Então, vai pegar ações, mercado à vista, vai pegar aí opções, mercado a termo, tudo isso, derivativos no geral, e vai colocar uma alíquota de 17,5%, seja operação comum, seja day trade, de novo favorecendo o capital especulativo. De novo, antes, a alíquota para o day trade era de 20%. Agora subiu não, caiu. O que subiu foi o quê? A alíquota da operação comum do investidor de longo prazo, de novo. E aí mudou também a regra quanto à apuração dos lucros e perdas. Antes a gente fazia isso mensal, agora passou a ser trimestral. Isso não é ruim, eu até prefiro que seja num prazo maior, só que por outro lado, limitou o período em que você pode fazer a compensação de perdas a 5 trimestres. Então antes você não tinha prazo. Teoricamente você poderia acumular perdas no estoque de prejuízo por anos e anos, até haver alguma venda com lucro para fazer a compensação, desde que você declarasse no imposto de renda. Agora não, você tem um limite temporal de 5 trimestres. 5 períodos. Passou isso, é como se houvesse uma decadência. Vai caducar o seu direito de fazer a compensação. Mais uma medida negativa, dificultando o planejamento fiscal do investidor. Além de, como eu disse, favorecer o especulador de curto prazo. Outra medida que afeta criptomoedas, Bitcoin, também a mesma alíquota de 17,5%, então saiu de 15% para 17,5%, criando um imposto retido na fonte, retenção na fonte de novo, acabou com a isenção quando você poderia vender até R$35 mil em um único mês em exchanges brasileiras, acabou, agora isso não existe mais, e criou a mesma limitação temporal de compensação trimestral, 5 períodos no máximo, 5 trimestres. E a compensação somente entre criptoativos, não cabendo em outras modalidades de investimento. Isso já era assim. Então veja que basicamente o governo elevou tudo para 17,5%, favorecendo o capital especulativo que tinha uma alíquota maior antes. Esse é o governo atual. Ainda, o que vocês já sabem, outra medida, foi a criação do imposto de 5%, não sobre fundos imobiliários apenas, como também para os títulos de renda fixa que antes eram isentos. Então criou para LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, que servem para o quê? Para incentivar o setor de infraestrutura e energia no país. De novo, menos rendimentos. E aí o que acontece? Não é simplesmente menores rendimentos. Isso vai encarecer o custo de crédito para as empresas, o custo de financiamento dos projetos empresariais no setor de infraestrutura e energia e saneamento e afins. Por quê? Porque agora, o que vai acontecer? Antes eu poderia oferecer uma taxa menor para financiar os meus projetos. Agora eu preciso, para justificar o investimento em debêntures incentivadas, LCI, LCA, CRI e CRA, eu preciso oferecer uma taxa maior. Então vai encarecer para as empresas e vai gerar menos rendimento para os investidores. Na prática, só beneficia o governo. Ninguém será beneficiado a não ser o governo com essa medida. Além de tudo, você deve ter um encarecimento do custo de funding de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, porque o custo de funding dessas duas instituições públicas é relativamente baixo por conta de captarem muito através de LCI e LCA, por serem títulos isentos. Aí podem oferecer taxas menores do que um CDB, que não é um título isento. Entende a diferença? O governo atacou isso também. Ainda aumentou-se a alíquota do juros sobre capital próprio, ou seja, atacou os dividendos, de uma certa forma. Porque antes essa alíquota era de 15%, retida na fonte, subiu para 20%, também retida na fonte. Isso vai afetar principalmente o setor financeiro, que foi bem atacado por meio dessa medida provisória. Por quê? Porque o setor financeiro se utilizava muito do JCP, a fim de pagar menos imposto. JCP acaba sendo melhor que o dividendo por gerar economia fiscal para as empresas. Isso vai acabar. A alíquota de 20%. Além desse aumento tributário no JCP, que na prática é menos dividendo no seu bolso de novo, isso vai desestimular as empresas a distribuir JCP, distribuindo só o dividendo que não ocasiona economia fiscal. E aí, as empresas terão menores lucros, principalmente as financeiras. Não só isso. Antes, você tinha uma alíquota de 9% na contribuição social sobre o lucro líquido. Isso beneficiava empresas fintechs e também seguradoras, porque elas não entravam na alíquota diferenciada de 15% e 20%. Agora acabou a de nossa, tem 15% a 20%. Então uniformizou. Isso, do ponto de vista de competitividade para os grandes bancos, melhorou, porque eles já estavam submetidos a essas alíquotas, mas piorou para as seguradoras e fintechs. Teve também a majoração da alíquota para bets, mas isso não interessa para você. Em relação
a investimentos. Essas foram as regras gerais implementadas pela medida provisória, com força de lei, como se houvesse urgência nessa medida. Agora, o que nos resta é esperar o bom senso do Congresso Nacional e esperar que quase tudo que está aqui seja rejeitado. É o que nos resta fazer. Mas, de novo, não se preocupe, você provavelmente não mora numa cobertura. E falando de impostos, deixa eu te lembrar que o prazo da declaração já se findou, mas você pode fazer a retificação por meio do aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, e por meio dele, com o seu celular, você vai declarar o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos com o modelo de declaração automática, evitando multa, evitando CPF bloqueado. Então você consegue retificar em menos de 5 minutos, além de ter o cálculo automatizado do imposto de renda a pagar, algo que o aplicativo calcula para você não só no mercado de ações, fundos imobiliários, etc., mas também opções, algo que fica de fora do revar do governo. Por isso, baixe o Grana, teste, tem a indicação da B3, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E o melhor, assinando o plano Mais Grana, para ter acesso a todo esse ferramental, você vai receber 25% de desconto com o cupom MIRAI. Aproveite e resolva esse problema e não tenha problema com o fisco, né? Além de todos os problemas que ele já nos impõe. Últimos comentários aqui do YouTube, é muito bom assistir essas explicações técnicas. Valeu, tamo junto. É muito complicado o mercado, são muitas variáveis. Pois é, César, são muitas variáveis. E aí por isso que eu não gosto do pessoal que simplifica demais algo que é complexo. Porque a Seguridade não tem correção há muito tempo. Tá corrigindo um pouquinho agora. VEG e Itaúsa são ótimas empresas, porém estão muito caras. Itaúsa nem tanto assim. Mas VEG dá para concordar que, dependendo de como você adota o critério de cara, aí estaria cara. Dividendos de verdade é FIIs, valorização é ETF, ações é muito BO. Sim e não, depende de como você toma as decisões. Mas tem muita imprevisibilidade, sim. Muito clickbait nesse canal. Ah, sério, tem clickbait pra caramba. Por que você tá aqui então? Mas e você, o que achou dessas medidas? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fui!